Muito se fala em jejum quando o assunto é aquário jumbo. Caverna, quando o jejum é interessante colocar e aderir aqui à minha rotina semanal de alimentação dos meus peixes? Tem algum sentido? Não tem sentido? O que você pode auxiliar a gente aí para realmente não prejudicar o peixe, tanto na parte de alimentação que não tem jejum, ou será que se não colocar um jejum eu atrapalho o meu peixe, eu sobrecarrego mesmo? Enfim, meu amigo, a gente vai falar um pouquinho desse tema bem polêmico que sonda o aquarismo, principalmente quando o assunto é aquário jumbo com vários exemplares. Então eu vou te falar aqui da forma que eu utilizo o jejum. Eu aqui, depois de um longo período, aderi um dia de jejum no meu aquário jumbo. E eu vou te falar o motivo no decorrer desse vídeo. Então já acompanha a gente, se inscreve no canal, curte, comenta. Inclusive, se você faz jejum, qual que é o seu critério? Você tem algum critério para o jejum? Eu quero ver se você realmente tem algum critério estabelecido, comentando aqui, me dá essa força, porque a gente vai sempre trazer vivências. E mais uma vez, o aquarismo não está chanfrado na verdade. Não existe certo e errado no aquarismo. Na verdade, a verdade não, né? A verdade tem que prevalecer, mas não tem certo e errado. Se você faz jejum, ok. Se você não faz jejum, ok da mesma forma. Mas enfim, chega de delongas, vamos desmembrar esse assunto tão polêmico que de fato assombra o aquarismo jumbo. Vem comigo. Jejum. Vamos falar desse tema à la Caverna de Oscar, sem muito mimimi. Eu aqui hoje tenho uma parceria bem interessante e quero agradecer aqui novamente ao pessoal da Nutricom que viabilizou todo o projeto Caverna de Oscar. E em uma das reuniões que eu tive do pessoal da Nutricom, o peixe Oscar ele é um peixe que infelizmente ele tem um problema seríssimo, meu amigo. Ele fica estressado por qualquer motivo e quando ele se estressa a imunidade dele cai. Então quando você tem uma rotina de alimentação diária e você não alimenta o seu peixe, a tendência é que o metabolismo dele abaixe e ele fica, infelizmente, suscetível aí a alguns problemas. Um deles é o BNC, que não tem causa aparente. É simplesmente uma síndrome, uma simples queda de imunidade pode levar o seu peixe aí a ficar doente. Então, um dos motivos para que você não faça o jejum é você realmente manter a imunidade do seu peixe sempre em dia. Então, se você é o camarada que não faz jejum, essa é um dos motivos interessantes para que você, de fato, mantenha o seu peixe alimentado todo santo dia. As alimentações provenientes de ração, você pode alimentar todo dia um tico. Olha, já virou jargão aqui. Todo dia um tico. Se você alimentar o seu peixe, você não vai ter grandes problemas. Caverna, mas você faz jejum? Faço. Ai, essa eu quero ver. Por que você faz jejum, Caverna? Vou te mostrar. Em um aquário jumbo, a briga constante do aquarista é com o nitrato, meu amigo. Essa é uma aula simples para você entender como que funciona o ciclo do nitrogênio no seu sistema. A amônia vira nitrito, o nitrito vira nitrato. E o nitrato só sai da sua água através da TPA ou através de uma zona anaeróbica. Então, meu amigo, é muito difícil você construir essa zona anaeróbica. Existem hoje mídias biológicas que te auxiliam a reduzir o nitrato do seu sistema, mas quando o nitrato está extremamente estourado, o que é normal dentro de um aquário jumbo, porque essa nitrificação ela não para nunca, você de fato precisa realizar aquelas TPAs mais bruscas. Hoje a minha rotina de manutenção nesse aquário jumbo é de uma vez na semana, aproximadamente aí 60%, de 50% a 60% uma vez por semana. Então, qual que é a estratégia que eu utilizei? Quando você coloca um jejum, nem dentro dos dias que você alimenta o seu peixe, você diminui um pouco a quantidade do nitrato. Então, a estratégia que eu utilizo hoje, ela é um pouco diferente nesse meu aquário jumbo. Então, o jejum, ele só é interessante no aquarismo se você, de repente, tiver algum problema com o nitrato. Lembrando que isso é um relato meu e estou falando de alimentações provenientes de ração. Eu não vejo outro sentido em você efetuar um jejum
na alimentação do seu peixe, se você tiver com os parâmetros em dia, principalmente o de nitrato. Então, aqui eu fiz essa estratégia recentemente, porque o nosso nitrato aqui em 5, 6 dias ele batia aí 50 ppm, era um parâmetro muito alto e eu tinha que fazer TPAs extremamente bruscas e agressivas. E aí ninguém aguenta, né, meu amigo? É um aquário de 1000 litros, você tirando aproximadamente aí 500, 600 litros de água de 7 em 7 dias ficava muito puxado. Então hoje, depois que eu coloquei essas estratégias, coloquei também, é bom que se diga, um pouco mais de mídia dessas mais porosas. A gente trabalhou aqui com a IFENG, aquelas mídias esféricas e tudo mais, que prometem também diminuir um pouco o nitrato. Hoje eu faço uma TPA a cada 10 dias. Então, nessa estratégia simples, eu diminuí aí um dia de manutenção no mês. Então, ao invés de 4 TPAs no mês, estou fazendo hoje 3. Percebe como é estratégico? Não é uma questão do peixe, é uma questão do sistema para facilitar a sua jornada. E isso que eu levanto muito no aquarismo, que não adianta hoje você conseguir, de repente, algumas estratégias que é boa para o peixe, mas não é boa para você. O aquário é seu, meu amigo. Tem que ser algo que seja casado. Isso aí é uma outra coisa, até a gente entrando nesse assunto, é interessante dizer, muita gente sonha em ter o peixe nos sonhos. Mas, infelizmente, tem peixes que exigem um cuidado maior, que naquele momento talvez você não consiga dar. Então o peixe Oscar, tem muita gente que me pergunta, nossa Caverna, por que você não muda, coloca mais peixe, por que você não tem raia, por que você não tem aruanã, por que você não tem outros peixes jumbos? Hoje o peixe Oscar, ele caiu como uma luva em cima da minha rotina, então é um peixe que eu amo de paixão, é um peixe que praticamente me trouxe e me manteve no aquarismo, e eu não coloco outros, até porque dependendo do exemplar, você precisa de um manejo, você precisa de alguns cuidados, e nesse exato momento a minha rotina não permite. Percebeu? Então essa é a estratégia que eu utilizo aqui para que você mantenha um dia de jejum. Eu vou te falar aqui agora de uma outra estratégia mediante aos meus outros aquários, aonde eu não faço jejum, e talvez seria interessante se tivesse algum teste. Porém, tenho certeza que ninguém nunca fez. Vamos lá. Aquários pequenos. Caverna, o que muda num aquário grande, com vários exemplares, para um aquário, por exemplo, de 200 litros, com 1 ou 2 exemplares? Meu amigo, aqui é o seguinte, o teste de nitrato, quando você faz teste, raramente o nitrato vai explodir da forma que explode num aquário jumbo. Então não existe a necessidade de você efetuar um jejum pensando em diminuir o nitrato. Esse é um outro sistema, a gente tem aqui um aquário de 120 litros com um Oscar anão. Então aqui não, meu amigo, não tem jejum nesse aquário, é todo dia um pouco de ração, os testes, os parâmetros estão sempre em dia, não tem a necessidade. Eu vou te dar um outro motivo que poderia se fazer aqui. Nossa, aqui ficou espetacular, meu. Desculpa, eu vou fazer uma pausa aqui para fazer um merchan, porque é o seguinte, as iluminações da IFENG são coisas assim fenomenais. Olha a coloração desses peixes. Para que você que não sabe, esse aqui é o tico e esse aqui é o teco. O tico é o Oscar tutu, Oscar tutubarão. Ele não tem a parte de cima da sua nadadeira aqui, tá vendo? Ficou parecendo um tubarão. E o teco não tem a parte de baixo. Só que, meu amigo, olha a coloração desses peixes. É uma coisa assim surreal o que é essa iluminação da IFENG, daqui em cima, que faz com essa parte, esse realce de coloração avermelhada. Nossa, vamos pegar no... Olha que interessante. Até porque isso daqui, meu amigo, é raríssimo, perdemos. Perdemos, infelizmente. Esse era um cascudinho que a gente tinha aqui, cascudo leopardo, se eu não me engano, mas a gente perdeu o T, que não tem problema. Mas enfim, vamos voltar aqui para não perder o fio da meada. Não tem necessidade de você efetuar um jejum nesses sistemas. Um teste que poderia ser feito, e se eu não me engano, nunca ninguém fez, eu particularmente não vi, se você já viu, deixa nos comentários. Seria interessante você pegar um aquário, dividir, colocar alguns exemplares do mesmo tamanho e começar a efetuar um teste. De um peixe, você alimentando uma vez a cada 3 dias, um peixe você alimenta todo dia, um peixe você alimenta faz um jejum de 1 dia. E ao longo de 2 anos, talvez você teria um resultado que poderia, de repente,
enfim, ser chanfrado. Ó, o jejum é interessante, o jejum não é, o jejum interfere no crescimento, o jejum não interfere, até porque é até difícil também, porque eu falo sempre isso, que o peixe ele tem um tamanho diferenciado. Os exemplares de Oscar não dá para você unificar tudo, cada peixe vai crescer de um tamanho. Isso é muito uma questão de genética. Vai ter peixe que você vai ficar desse tamanho, absurdamente grande, e vai ter peixe que não vai ficar tão grande assim. Mas eu acredito que não tem nenhum tipo de estudo ou de experiência nesse sentido. Vamos para um outro aquário. Esse é o aquário do Rodrigo. O Rodrigo também é um Oscar anão. E aqui a mesma coisa, eu não efetuo jejum. O Rodrigo come todo dia um tico. A qualidade de água é espetacular, até porque é um aquário pequeno, sim, mas é um Oscar anão do tamanho juvenil, com um filtro extremamente dimensionado. Então aqui também não tem sentido. Mas ó, olha como muda totalmente a estratégia de alimentação quando você vem para um aquário com datinoides. Aqui eu tenho um datinoide microlepis e tenho um datinoide polota. Os dois ficam sempre escondidinhos. Olha, os dois, tá um em cima do outro. Olha, tenha dó. Eu vou te contar. E ontem, num lapso de memória, eu acabei jogando ração aqui, meu. Eu vou te contar. Não adianta. Ração e substrato para eles é a mesma coisa. Você fala, não, caverna, eles comeram. Olha lá, tá cheio de frasco. Não tem, meu amigo. Infelizmente, a ração foi triturada aqui nas Wave Maker. Foi isso que aconteceu. Eles estão comendo só alimento vivo. Eles não vão sair para te dar um oi, hein? Uma paciência. O que eu faço aqui? Eu estou alimentando eles com Mato Grosso. Uma vez por semana eu jogo 50 Mato Grosso aqui. E dura 3 dias. Meu amigo, acabou. Eles ficam 4 dias de jejum. Você percebe como é diferente? A alimentação proveniente... Ah, o outro tá lá atrás, ó. Olha lá. Só a cabecinha. Olha lá. Olha lá, olhinho. Pronto. Viro agora. Polota e o microlepis estava aqui. Então, a alimentação, quando é proveniente de alimento vivo, de filé, é uma alimentação um pouco mais pesada. Então você precisa, de repente, de um tempo um pouco maior, até para o seu sistema respirar e o peixe digerir. Então é diferente, tá bom? Nesse sistema aqui, 400 litros, e olha a coloração. Me desculpa de novo o momento merchan, mas as iluminações da Ifeng são algo assim espetacular, meu. Nossa Senhora, é coisa linda. Aqui também, por enquanto, eu não faço nenhum tipo de jejum. São peixes aí juvenis, tá? Aqui é interessante você perceber, ó, esse é um peixe que está um pouco maior mediante a esse, mediante aquele. Então é o que eu falo, no mesmo aquário, se alimentando da mesma alimentação, e você percebe que são exemplares que têm tamanhos diferentes, e isso acontece, meu amigo. É o que eu falo, você não está errando. A verdade é a genética do peixe, mas aqui eu não faço nenhum tipo de jejum, tá bom? Vamos para as considerações finais. Então, as minhas considerações finais para você que está na dúvida de incluir um dia de jejum ou não no seu sistema, um dia, ou alimentar um dia sim, um dia não. Então lá vai o meu relato. Meu amigo, não existe certo e errado no aquarismo. Faça da forma que mais te atenda. Se você quiser alimentar o seu peixe, um dia sim, um dia não, alimente-o. Se você quiser alimentar o seu peixe todo dia um pouco, alimente-o. Se você quiser de repente ter um sistema jumbo, quiser diminuir um pouco a quantidade de nitrato, quiser pôr um dia de jejum, ótimo. Se você quiser ter uma estratégia para alimentar todo dia um pouco, para evitar qualquer tipo de problema de queda de imunidade, ótimo também. Eu falo isso para todo mundo, não existe exatas no aquarismo. Então a forma que eu faço não significa que tem que ser a forma que você faz. Na verdade, os relatos de uma forma diferente é muito proveitoso e interessante para que a gente cresça como comunidade. Então se você faz de uma forma totalmente diferente, ótimo. Olha, se tiver algum aquarista que alimenta uma vez por semana e estiver fazendo isso há 10 anos, eu gostaria muito de saber o relato, para saber se de repente uma hora ou outra, quem sabe, na hora que aperta a situação, será que vale a pena você alimentar o seu peixe uma vez na semana? Não sei, meu amigo, é o que eu falo, não existe certo e errado. E tem muita gente que se esconde atrás das formas que se faz, infelizmente porque hoje está um moedor de carne, todo mundo gosta de criticar. E na minha visão, não é assim que funciona. Mas tudo existe um benefício e um risco. Então, benefícios de você alimentar todo dia um pouco, quando o assunto é ração. Você evita que o peixe tenha uma queda de imunidade. E isso é muito importante para mim, isso é uma das coisas que mais me agradava e é por isso que eu sempre alimentei todo dia. Porém,
no jumbo, aonde se tem muitos peixes, eu posso falar para você que é interessante sim você pôr um dia de jejum para aliviar um pouco o seu sistema e diminuir um pouco o nitrato, facilitando e aliviando um pouco as manutenções do seu sistema. É uma estratégia interessante sim, porém é o risco. Você assume o risco de ter uma queda na imunidade dos seus peixes para melhorar um pouco aí a parte de manutenção e deixar ela um pouco mais tranquila. Pegou? Esse foi o nosso vídeo com mais um tema bem polêmica, é aqueles nós que existem no aquarismo, que mais uma vez eu vou tentar trazer para você aqui relato prático e nada de certo e errado, e respeito muito a forma que você faz aí. Inclusive quero saber, não se esquece, comenta aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu vou vir sempre aqui, pelo menos uma vez na semana, trazer algum tema diferente e interessante, de vivência, pra gente discutir, tá bom? Beijo no coração, fui e até o próximo vídeo.